Muito boa tarde. Queria agradecer o convite do SEBRE para participar desse importante seminário, desse encontro, para trocar experiências sobre as atuações tanto do Brasil, das suas empresas, do seu governo na África, quanto da China. E a contribuição que eu pretendo trazer aos senhores aqui, ela está baseada na vivência recente que o Grupo Camargo Corrêa tem tido na África. Nós começamos efetivamente, com presença, há 5 anos. Então, é alguma coisa muito recente. Mas, fazendo uma retrospectiva também, a atuação de empresas internacionais na África, na verdade, acredito que a história positiva que podemos ver daqui para frente vai se basear numa presença da última década, porque, se a gente voltar um pouco para trás, ainda o ambiente institucional na África estava muito conturbado, muitas revoluções, muitos países com lutas internas e, evidentemente, para os negócios, o ambiente institucional é muito importante para a presença do investimento, para a presença das empresas, da cooperação econômica. O ambiente institucional é muito importante. Eu dividi essa apresentação em 4 partes. Uma primeira parte, uma introdução muito rápida, onde eu mostro, quase com fotos, o que nós vimos. Essa é a nossa visão. O que a gente encontrou na África, e na África que nós fomos, né? Nós optamos por seguir um caminho que o governo brasileiro vem sinalizando de cooperação com os países da África, em particular da chamada SADC, da região da África subsaariana, onde a gente encontra Moçambique, Angola, que são países de língua portuguesa, com maior facilidade para essa integração. Então, eu tenho uma primeira introdução sobre o que a gente viu, quais são os pontos que a gente gostaria de trazer para os senhores, mais no âmbito da cultura, o âmbito das questões étnicas, culturais. Depois, um relato, um reporte da trajetória do Grupo Camargo Corrêa na África, nesses 5 anos, onde nós estamos com presença. Por a penúltima parte, um detalhe da nossa experiência em Moçambique e em Angola. E, por fim, uma análise de alguns fatores de sucesso e uma tentativa de responder às perguntas que os senhores propuseram aqui para aqueles que foram palestrar, e mesmo para todos, aí está no programa, tem algumas perguntas inerentes de cada painel. Eu procurei abordar essas perguntas. Eu não digo nem responder, mas abordar os temas que elas suscitaram a reflexão. Então, sobre a África, eu vou me guiar por aquele painel. O que nós vimos assim na primeira olhada, né? Eu fui um dos pioneiros também desse processo de ir para a África. Eu fui muitas vezes, e o que a gente viu, o que eu vi, é alguma coisa parecida com isso, uma matiz de cores e de situações e de cenários muito ricos, muito diversos, né? Também, fazendo uma reflexão, a gente sabe que a África ela é o berço da humanidade, por um lado, e, por outro, é a nova fronteira para o desenvolvimento do mundo. No meu entender, a África é uma fronteira importantíssima do desenvolvimento, e, como nós vimos agora no último palestrante, tomara que os países africanos e os países que se apresentem naquele continente possam melhorar os padrões éticos, os padrões de conduta, os padrões de relacionamento comercial, empresarial, porque é uma oportunidade de contribuição efetiva para esse continente, para ele entrar num ciclo virtuoso de crescimento, de desenvolvimento e de integração nas economias, porque realmente há uma discrepância muito grande quando a gente olha a Europa, a Ásia, a Américas, e a gente vai para a África. Tem uma discrepância muito grande e tem muito por se fazer. O Brasil e a África, eu não vou entrar em teorias aqui geológicas ou de formação, mas que a gente tem uma proximidade, né? Só o Oceano Atlântico nos separa, mas
Se a gente for olhar o fóssil mais antigo no Brasil, que é a Luzia, que tem 11.500 anos, as feições são africanas. O Egito, né? O Egito faraônico tem uma ascendência civilizatória sobre toda a região do Mediterrâneo e da própria África. Nós não podemos esquecer, quando a gente fala em África, que a África tem uma parte que é muito antiga e que tem um desenvolvimento importante, civilizatório, né? Falando do Egito em particular. Em termos de diferenças, a gente verifica na África um mundo muito variado, né? A diversidade e etnias, sociedades que têm individualidades culturais muito importantes. Mais de 1.000 línguas, né? 1.500 línguas diferentes, idiomas. Então, é um ambiente muito diferente do ambiente ocidental convencional. Na cultura, na dança, na música, na arte, e a influência da África é cada vez mais presente. Se a gente decompuser a música do momento, a arte, o ritmo, nós vamos encontrar muita influência da África. Tem muito crédito que pode ser dado para a África. O continente, enfim, um continente de quase 60 países e territórios, uma área que é quase 6 vezes a área do Brasil, uma população quase 5 vezes a população do Brasil, uma densidade populacional baixa, uma contribuição no PIB mundial baixa, mais uma taxa de crescimento, conforme já foi citado por palestrantes anteriores aqui, vigorosa nos últimos anos, acima da média do mundo. A nossa trajetória, esse é o segundo bloco que eu queria trazer, a nossa trajetória é uma trajetória muito recente, mas muito rica e acelerada. A trajetória da Camargo Corrêa não é a trajetória das empresas brasileiras em África. Se a gente for fazer aqui um registro e justiça, nós temos, na área de engenharia, a Odebrecht tem uma participação em África que eu acredito que já vai para uns 25 anos, se eu não estiver enganado no número, mas é alguma coisa dessa ordem, né? Com trabalho não só em Angola, mas inicialmente e fortemente em Angola, mas se expandiu para o continente e conseguiu subir o Saara. Hoje está no norte da África, está no Magrebe, está na Líbia, né? Já tem uma outra dimensão. E a Vale do Rio Doce é outra empresa também, uma empresa de mineração, a Odebrecht na área de serviços de engenharia, e aí depois investimento na área de mineração também de diamantes. A Vale do Rio Doce, na sua área de interesse de mineração, também tem atuação por todo o continente africano, e, mais recentemente, em Moçambique, como já foi citado aqui, ela está desenvolvendo o maior projeto de carvão a céu aberto do mundo, que é a mineração de Moatize, aonde nós estamos participando. Então, a Camargo Corrêa inaugurou um escritório em Angola em 2005, iniciou trabalhos em Angola em 2006, inaugurou um escritório em Moçambique em 2007, na área de engenharia. E depois, em 2009, abriu o seu escritório e começou a desenvolver um projeto de uma fábrica de cimentos em Angola, que está em fase de desenvolvimento. E, em 2010, via aquisição, entrou no mercado de cimentos de Moçambique. E comprou uma moagem, uma unidade de moagem, de clinker, e agora vai implantar uma fábrica para aumentar a produção, prevendo o desenvolvimento importante que Moçambique vem mostrando e vem sinalizando, não só pelo projeto da Vale do Rio Doce, de mineração, e que tem como consequência a expansão de ferrovias, expansão de portos, aliás, porque tem o Porto de Beira e o Porto de Nacala, são 2 portos usados para escoamento, e vai também trazer desenvolvimento na área de energia, porque o potencial de energia de Moçambique é muito alto, principalmente na hidroeletricidade, onde a Camargo Corrêa está desenvolvendo um projeto que, na sequência, eu vou mostrar. A nossa presença, então, em Angola, nós estamos em algumas cidades de Angola, Luanda, Benguela, Lubango, Uíge, Maquela do Zombo, e trabalhando em projetos de infraestrutura urbana, infraestrutura de transportes, infraestrutura de energia, linhas de transmissão. E com uma escala da ordem de $1 bilhão de pedidos, de contratos assinados para serem
desenvolvidos em fornecimento de serviços, né? E uma estimativa de 3.000 funcionários, né? Moçambique, o nosso principal projeto é um projeto de desenvolvimento de uma hidrelétrica, um projeto que se chama Mipanda-Uncu, é um projeto de 1.500 megawatts, é muito grande, e é um investimento de 2 bilhões de dólares, é um projeto binacional, para não dizer regional. Ele é binacional porque envolve a África do Sul, como consumidora da maior parte dessa energia a ser gerada, envolve Moçambique como produtor e exportador da energia, mas envolve também alguns países da região que também, como a Zâmbia, como o Zimbábue, que também terão benefício com parte dessa energia. E, além disso, pela integração dessa região da SADC, desses países da África subsaariana, a integração do sistema de energia, a entrada de mais uma unidade de geração vai ajudar a estabilizar mais o sistema e, na verdade, toda a região se beneficia. Esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo em conjunto com empresas moçambicanas. Então, já antecipando a abordagem de alguns pontos das perguntas que vinham para o painel, na questão da participação de empresas estrangeiras, né, em Moçambique ou em países da África, as empresas brasileiras têm um perfil de maior integração. Assim tem sido no caso da Odebrecht e outras empresas de engenharia em Angola, assim está sendo com a Camargo Correia em Moçambique, para o desenvolvimento desse projeto de geração de energia. Também registro que esse projeto tem uma agenda grande na área social, tem uma agenda para a saúde, para a educação e também ações ambientais. Da mesma forma que, antecipando o que eu vou citar mais à frente, a Vale do Rio Doce também tem um grande projeto ambiental nessa mineração de carvão. Ou seja, aquilo que foi comentado aqui, dos países, das empresas levarem os seus padrões de conduta e a sua filosofia, isso eu acredito que é inexorável, isso vai acontecer. A política de meio ambiente da Vale do Rio Doce, os valores que a Vale do Rio Doce prega e pratica, seria muito incongruente se ela fosse praticar diferente num outro país. São empresas transnacionais. Da mesma forma, isso se aplica com a Camargo Correia, os nossos valores, a nossa postura, a gente pratica e procura praticar, evidentemente, adequando à realidade local, né? Nós podemos fazer aquilo que é possível fazer, mas os valores e as práticas são aquelas mesmas, as políticas são as mesmas que a gente pratica aqui e em todos os países que viermos a operar.